Estamos começando mais uma edição do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Eu e meu companheiro de debate, de conversa, Adalto Vasconcelos, chegamos com mais um programa, mais um convidado e mais um tema para levar até você que nos assiste informação, para que você fique sempre bem informado dos seus direitos, dos seus deveres como cidadão, sempre abordando diversos temas sociais, mas também temas jurídicos, né, para que você fique sempre bem informado. Nós lembramos que o Cidadania é exibido aqui na TV Câmara Mossoró, na grade da TCM, no canal 23.2 e também na grade da Telecab, no canal 2. Então, toda quinta-feira, 7 horas da noite, nós chegamos aqui na sua tela. E lembro também que se você deseja ver algum entrevistado aqui conversando conosco, ou então algum tema para os próximos programas, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, vai aparecer na sua tela, programa Cidadania. Lá no Instagram você pode deixar seu comentário e sua sugestão, que nós estamos aqui para ouvir você e para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Bom, e Adalto, eu já falei que nós estamos hoje com um novo tema, né? Nova convidada, vai conversar aqui conosco. Ela, inclusive, que já veio aqui, mas vamos tratar de um tema que é importantíssimo. E esse mês, inclusive, é um mês em alusão, né, ao combate, né, da violência contra a mulher. Então, Agosto Lilás, né, é um tema importantíssimo, um tema que, graças a projetos como o da nossa convidada, que ela vai até apresentar, esse tema tem sido bastante discutido e as políticas públicas e a própria legislação, ela vem sendo modificada, né? Sim, com certeza, Joyce. E hoje, como mais uma semana de programa, em que nós trazemos esclarecimento à população, nós temos a doutora Ana Júlia, que irá trazer alguns esclarecimentos acerca da Lei Maria da Penha, que já tem alguns anos de existência, né? E aqui nós iremos trazer um pouco assim do que foi a evolução, se tem melhorado, se os índices de violência realmente eles têm caído, a punibilidade em relação a esses casos, eles têm realmente aumentado, avançado. Hoje nós passaremos exatamente tratando desses assuntos e levando ao povo, ao nosso telespectador, um pouco mais acerca do que é a Lei Maria da Penha. Pois é, e se você tem alguma dúvida, você pode também entrar em contato conosco e enviar a sua dúvida aqui para o nosso programa. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco, no segundo bloco, a gente já retorna com a nossa convidada, conversando, explicando, tirando um pouco das nossas dúvidas sobre o Agosto Lilás e o combate à violência contra a mulher. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania, já com a nossa convidada aqui nos estúdios da TV Câmara, e nós vamos discutir, vamos debater e conhecer um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, sobre a campanha Agosto Lilás e o combate à violência contra a mulher. Doutora Ana Júlia Tavares é advogada e também é idealizadora de um projeto bastante interessante. Ela vai contar aqui pra gente o projeto 24 de setembro, ressignificando a violência contra a mulher, né? Isso, exatamente. E parabenizo a vocês pela ideia, pela abertura que vocês estão dando para falar de um tema tão importante.
porque às vezes a gente acha que é um tema batido, é um tema que todo mundo já sabe, mas não. Quanto mais eu tenho andado em alguns ambientes, tenho conversado com pessoas, a gente percebe que não, que é um tema que as pessoas não sabem. A lei é muito conhecida, todo mundo sabe que, já ouviu falar na Lei Maria da Penha, mas tantas pessoas não sabem o que é violência doméstica, quem é vítima, quem pode ser vítima, quem pode ser agressor. Então, assim, é um tema que ainda tem muito o que ser discutido e tem muito o que aprender. E aí, Joyce e doutora Ana Júlia, nós estamos, como disse a nossa colega Joyce, no bloco anterior, nós estamos no período de agosto, né, que se comemora a campanha Agosto Lilás, né, que é exatamente em prol da Lei Maria da Penha. E eu gostaria, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que é essa campanha Agosto Lilás e por que, na verdade, ela foi criada. Essa campanha do Agosto Lilás, a gente já conhece o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e aí existe o Agosto Lilás por quê? Em agosto, a Lei Maria da Penha completa aniversário, e é uma lei super nova. Esse ano ela está completando 17 anos. E aí, como em agosto é o mês que ela completa aniversário, a gente considerou um mês de conscientização ao combate da violência contra a mulher. E aí, como é uma lei muito nova, é como eu disse, a gente acha que é uma lei muito conhecida. Ela é muito conhecida porque ela foi muito comentada. Mas o que ela abrange, o que ela diz, às vezes a gente não sabe. E aí é por isso que é tão importante no mês de agosto essa conscientização em todos os locais. Às vezes a gente acha que é uma lei, então só compete ao judiciário. Não. Compete às escolas, compete à polícia, compete a gente como cidadão, compete a todos nós estudarmos e entendermos o que é a Lei Maria da Penha, porque afeta todos nós. Pois é, você pontuou, né, Adalto, uma questão muito interessante que muita gente já ouviu falar, mas apenas de ouvir falar, a gente não conhece alguma coisa, né? Porque o ouvir falar é muito superficial. Então a gente realmente precisa muitas vezes se aprofundar em determinados temas para que a gente possa conhecer e para que a gente possa ajudar também outras pessoas, né? Pode ser que você que nos assiste nunca tenha sofrido, você mulher nunca tenha sofrido uma violência, mas pode ser que uma vizinha, né, já tenha sofrido e você pode então, através de conhecimento da legislação, ajudá-la de alguma forma. E nesse aspecto, Ana Júlia, eu lhe pergunto o seguinte: a gente conhece muito a violência física, né? Uma agressão física, uma tentativa de homicídio, mas é somente a violência física, né, que a Lei Maria da Penha ela combate? Não, a Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, ela especifica 5 tipos de violência. E aí muita gente só conhece justamente a lesão corporal, que é a violência física, que é o bater, é o puxar o cabelo, é um murro, é um tapa, que normalmente é a violência que deixa marcas na mulher. E aí aqui é a mais conhecida, que todo mundo acha, é só essa. Tem gente que faz aquela brincadeira de Lei Maria da Penha, Lei Maria da P, acha que é por isso. Mas não, existem 5 tipos de violência. Uma delas é a lesão corporal, a violência física, mas aí a violência que mais acontece, e às vezes a gente não sabe, é a violência psicológica. Que o que é a violência psicológica? É quando o homem diz à mulher que se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Se você sair de casa, você sai, mas você não leva os filhos, você vai ficar desempregada, ninguém mais vai lhe querer, você não tem como sair daqui. Ou então ele diz que você é feia, você é desinteressante, que ninguém mais vai lhe querer. E aí ele acaba fragilizando aquela mulher. E muitas vezes quando se chega numa violência física, já existe uma violência psicológica há muito tempo. Só que como essas mulheres não sabem disso, ou estão presas num ciclo de violência, elas não entendem que estão passando por uma violência psicológica. Existe uma violência patrimonial. E aí, por exemplo, numa briga, o homem quebra todo o instrumento de trabalho da mulher, para que ela fique presa àquele relacionamento. Ou então ele retém o salário dela, ela trabalha, ganha tanto e ele retém aquele valor. Ou então ele não deixa a mulher trabalhar. E aí, como ela não tem condições financeiras de sair daquele relacionamento, ela se mantém ali presa. Existe também a violência moral. E aí a violência moral, ela existe em 3 tipos. Seria a calúnia, a difamação ou a injúria. Que seria falar mal dessa mulher, ou até dizer que ela praticou algum tipo de crime, ou a terceiros, ou seja, a outros, ou também para ela mesma. Incutir na cabeça dela que ela tem certas atitudes e que aquilo ali é errado. E aí a última, e é uma das mais difíceis de a gente falar, porque é uma coisa muito íntima, é a violência sexual. E aí hoje em dia muita gente não sabe. Mas, por exemplo, o controle do uso de anticoncepcional, se a mulher pode usar ou se ela não pode, o marido controla. Temas que hoje em dia a gente já entende, mas que há muito tempo atrás a gente não entendia, que é o estupro marital.
Ou seja, não é porque você é casado, que você força uma relação com sua esposa, que aquilo não é estupro, que ele é estupro marital. E hoje em dia é uma coisa que a gente começa a falar, mas não era muito ouvido. Outra coisa que é comum, mas a gente não sabe ou não quer ouvir falar sobre isso, porque é um tema muito íntimo, é o estupro corretivo. Ou seja, o marido diz que a mulher não pode tirar o copo da mesa. Aí, por alguma situação, ela precisa tirar o copo da mesa e ele vê aquilo e ele estupra a sua companheira como forma de corrigir uma coisa que ela fez. Então, tudo isso é violência doméstica e não é porque está dentro de uma relação que não é considerado violência, ao contrário, ainda assim é uma violência e é mais grave. Ana Júlia, só enfatizando, então quer dizer que por muito tempo a gente tinha noção, né, Adalto, que porque é marido e mulher, as relações sexuais, elas precisam ser feitas, elas precisam acontecerem. Quer dizer que, mesmo estando casados, se a mulher não quiser ter relação, ela não é obrigada a ter relação por estar casada. Isso. Antigamente a gente tinha a questão de consumar o casamento. Tinha essa cultura, né? Que quando casavam, o casamento só era efetivado se consumasse o casamento. Isso não existe. Se o corpo do homem é do homem, ele pode fazer o que ele quiser, o corpo da mulher é da mulher. E ela faz o que ela quiser. Então assim, chegou, eu não quero hoje, não precisa estar, eu tô com dor de cabeça, eu tô doente, isso aqui. Ela pode simplesmente dizer, olha, não quero hoje, não estou à vontade. E se isso for forçado, isso é estupro. E não é porque está dentro da relação, de qualquer tipo de relação, que não seria considerado uma violência contra a mulher. Ao contrário, é pior, né? Porque ainda tem aquela violência psicológica de que, se você não me quiser, eu vou procurar outras. Então é importante ver que tudo na violência, ela envolve a psicológica. E por isso que ela é tão grave e às vezes tão difícil de identificar. E aí, Joyce, doutora Ana, você vê como realmente a coisa assim, ela parte para uma gravidade extrema. Porque o que se dá repercussão, na verdade, o que a gente vê com frequência é quando ocorre uma agressão física. Essa vem à tona, porque agrediu, porque um vizinho viu, porque apareceu com a roncha, apareceu com problema. Então, assim, esse possivelmente vai ao conhecimento da autoridade policial, judicial, seja o que for. Mas a maioria dos casos, na verdade, eles estão com situações intrínsecas, muito assim, que imperceptíveis às vezes, né? Porque para o olho de quem está de fora não consegue perceber numa relação. Você manter uma relação com a pessoa assim, aparentemente bem saudável, mas não sabe a mulher muitas das vezes o que está passando em relação ao seu companheiro especificamente. Seja num ato dessa natureza, de uma obrigação de fazer um ato sexual, seja numa apreensão de equipamento, seja, em resumo, no controle de vida daquela mulher. E aí o que a gente tem que acompanhar com frequência é mais esse fator agressão física, né? Mas muitas das vezes existe todo um panorama, existe toda uma situação por trás de uma relação que não vem à tona, muitas vezes as autoridades não tomam nem conhecimento. E que muitas das vezes a própria mulher acredita que até aquela situação específica é uma situação simples e que não vai gerar maiores agressões, maiores problemas na vida dela. Mas, na verdade, alguns sintomas na relação, você já começa a perceber que ela pode partir, na verdade, para uma situação gravosa que seria a parte física, na verdade. Mas muitos dos fatores, doutora Ana, eu acredito que eles já vêm ocorrendo dentro de sua residência e aquilo vai passando e chega um momento que aí chega na física. Eu acredito que ocorre muito isso dentro dessas relações, né, doutora Ana? Isso, eu digo muito que o que é que acontece. A violência psicológica, ela é a inicial e aí o homem vai forçando, ele vai. Dá o primeiro passo, a mulher deixa. Dá o segundo passo, a mulher deixa. Dá o terceiro passo, a mulher deixa. Aí ele chega tão perto que ele comete uma violência física, uma lesão corporal, ou bate, ou puxa um cabelo. E assim, é importante a gente quebrar esse ciclo, porque existe um ciclo de violência. Eles começam, tem a explosão, aí ele comete algum tipo de violência, depois começa a fase de lua de mel, que aí ele vai dizer que vai mudar, aí começa a violência psicológica, que a culpa é da mulher, porque você me deixou fazer isso, olha o que eu fiz com você. E aí ele passa aquela fase de lua de mel, só que ele começa a fase de explosão de novo. E aí acontece alguma coisa, ele começa a perder a paciência, aí tem a explosão, a ruptura da fase de lua de mel, e aí começa de novo a violência psicológica, olha o que você fez, eu não queria fazer, você me transforma nisso, e aí começa de novo a fase de lua de mel. Então é importante a gente perceber essas fases e quebrar enquanto o círculo é grande, porque a cada tempo o círculo vai diminuindo, ou seja, a fase de lua de mel vai ficando menor, e a fase agressiva vai ficando mais próxima. Então, nessas fases é importante você quebrar o círculo. Por quê? Porque quando o círculo vai diminuindo, ele vai percebendo que ele força e a mulher permite. Então, uma lesão, uma violência física ou até um feminicídio vai se mostrando o caminho para isso.
que na verdade, eu salvo engano, dessa coisa, eles chamam de tensões, né? São tensões na relação que muitas vezes levam a essas agressões. Agora, aproveitando, doutora, nós queríamos saber também, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Nós gostaríamos que a senhora esclarecesse um pouco mais o que é a lei, qual foi a ideia da Lei Maria da Penha e se realmente ela tem trazido resultado nessas relações, a aplicabilidade dessa lei. É interessante a gente falar sobre a Lei Maria da Penha, porque todo mundo acha que a Lei Maria da Penha, a mulher tem muito direito e tudo isso. Mas o que a gente não sabe é que a Lei Maria da Penha, ela foi uma punição. Maria da Penha era uma mulher que sofreu violência, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio pelo companheiro dela. E aí, por muito tempo se passou essa questão dessa tentativa de feminicídio e o Brasil nunca resolveu juridicamente, ou seja, ele nunca teve uma condenação eficaz. E aí, por causa disso, um tribunal internacional condenou o Brasil e, dentre as condenações do Brasil, tinha algumas especificidades que entraram na Lei Maria da Penha. Então, a gente não pode achar que a Lei Maria da Penha foi uma bondade da população brasileira que escolheu escolheu esses políticos que iam votar essa lei. Não, essa lei surge hoje porque a gente foi condenado a ter uma lei que protegesse as mulheres. E aí é uma lei muito nova, ela só tem 17 anos. Então, a gente está encaminhando para que essa lei tenha o melhor amparo. Hoje ela já é muito evoluída, ela é uma lei que tem um amparo, ela é muito preparada, mas ainda tem muita coisa a mudar. E aí, o que é que a gente vê como uma evolução na Lei Maria da Penha? Por exemplo, algumas mulheres, elas dizem, eu não quero que meu ex-companheiro passe por um processo, uma condenação penal. Eu queria só ter paz. E aí, hoje em dia, é possível que a mulher só tenha medida protetiva, que ela não quer que o homem responda um processo criminal, mas ela quer que ele se afaste. Então, hoje em dia é possível. Hoje em dia é possível que, por exemplo, antes a medida protetiva ela só ia até a sentença. Hoje em dia ela consegue ter um período maior de proteção a essa mulher. Outra evolução, hoje em dia você percebe que você precisa se reconhecer mulher para que a Lei Maria da Penha lhe dê um amparo. Isso significa o quê? Que pessoas trans também são amparadas pela Lei Maria da Penha. Então, não são só mulheres cis, mulheres trans também são amparadas. E vocês podem me perguntar, Ana Júlia, quem são, então, as vítimas? A vítima necessariamente tem que ser mulher. E aí você pergunta, em casais em casais cis de 2 homens, por exemplo. Eles são amparados pela Lei Maria da Penha? Não. Reconhece que a vítima necessariamente tem que ser mulher, ou se reconhecer como mulher. Mas aí, e o agressor? Muita gente acha que o agressor tem que ser um homem. Não, o agressor também pode ser uma mulher. A Lei Maria da Penha protege a violência contra a mulher, mas ele não especifica que o agressor tem que ser um homem. É o mais comum? É o mais comum. Por isso é o que a gente vê com mais frequência, mas também pode ser uma mulher. Porque, infelizmente, também existem esse tipo de casos, porque a lei não abrange só relacionamentos amorosos, ele abrange outros tipos de relacionamento. Doutora Ana Júlia, então assim, como eu entendi, assim, a senhora acredita que, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela foi uma evolução. Ela trouxe mais uma proteção àquela mulher que passa por determinadas situações e agressões. Mas assim, em termos de violência, o que a senhora tem a dizer? A senhora tem notado que a violência ela tem reduzido, tem se mantido após a criação da Lei Maria da Penha, ou ela tem realmente ainda tem insistido nessa coisa da violência? Eu falo isso porque, ao que parece, nós não vimos com muita frequência a história de violência contra a mulher, mas hoje você liga, você vê uma mídia, escuta uma mídia, e geralmente, naqueles casos de violência, tem uma mulher. Seja do seu parceiro, seja do conhecido, geralmente está no âmbito familiar, né, a situação. E você vê notícias com frequência. Por exemplo, esse final de semana, eu escutei que agora aí no interior do estado, teve um marido que matou a sua companheira, né, e se matou posteriormente. Já hoje eu liguei o rádio do carro, lá vai um problema de uma violência que houve aqui no bairro aqui de Mossoró. O cara agrediu a mulher que ele gostou. Então assim, eu não sei se desde a implantação da Lei Maria da Penha, com o Agosto Lilás, com as campanhas que foram desenvolvidas em prol da mulher, se esse índice de violência se tem percebido, se tem aumentado, tem diminuído ou tem mantido uma constância. Na verdade, o que a gente percebe é que o índice de violência, ele não é que ele aumentou com a Lei Maria da Penha. O que acontece é que as mulheres perceberam ao longo do tempo que elas tinham um suporte maior para denunciar. Em Mossoró, por exemplo, hoje a gente tem uma rede enorme que dê suporte a essas mulheres. Ana Júlia, é bom essa rede? Mas infelizmente significa que tem uma demanda muito grande que por isso que precisa dessa rede. Mas assim, o que é que se percebe? A patrulha tem dados, eles têm gráficos que mostram a questão dessa violência. E aí, por exemplo, em meses de agosto e setembro, que são pós a campanha do Agosto Lilás, é muito alta a incidência de denúncia.
Significa que os homens estão cometendo mais violência nesse período? Não. Significa que as mulheres recebem mais informação nesse período e elas se sentem mais seguras para denunciar. Infelizmente, a gente ainda não percebe uma diminuição na violência, mas pelo menos a gente está ali lutando para que essas mulheres denunciem e quebrem um pouco esse ciclo. E a Lei Maria da Penha não significa só punição aos homens, ela também tem um caráter educativo. Sim. E aí, para quê? Para que esses homens que cometam violência, eles sejam educados, ensinados, que seja explicado a eles que isso é violência, como é que eles podem procurar um suporte, uma ajuda, ou então para que eles também encerrem esse ciclo, para que eles não precisem chegar numa lesão corporal, por exemplo. Então, a lei, a violência ainda existe, ainda é muito alto, infelizmente, porque, por exemplo, hoje no juizado, existem 3.500 processos ativos no juizado de violência doméstica. É uma quantidade muito grande de processos, ou seja, tem 3.500 mulheres que foram de alguma forma vítimas de violência. Mas, pelo menos, tem 3.500 mulheres que tiveram força para denunciar e para sair dessa situação. Então, assim, não significa que o número de denúncias aumentou, mas não significa que antes não existia, só que tinha uma subnotificação ainda maior. Sim, aí você vê pelo número de processos que foi citado por doutora Ana Júlia, você vê assim que as mulheres elas têm procurado mais as autoridades para denunciar essas agressões. Mas isso são 3.500 processos de mulheres que tiveram essa coragem. Mas muitas ainda estão nesses casos aí que não saíram ainda de suas residências, não saíram de suas vidas, seus problemas, né? E com certeza se fizer um levantamento, isso aí existe bem mais, eu acredito. Não, doutora Ana Júlia, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre a Ghost de Light. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. E para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês.
volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje, conversando com a doutora Ana Júlia, que é advogada e idealizadora de um projeto que visa justamente combater a violência contra a mulher e educar também, né, possíveis agressores. Doutora Ana Júlia, a gente falava, né, nos blocos anteriores sobre a Lei Maria da Penha, e você tocou em 2 pontos que eu quero só retomar um pouco, muito interessantes, para que a mulher que nos assiste, ela possa se enxergar numa possível relação, né, agressiva e então, se bem entender, tomar suas providências. Você falou desse ciclo, né, que o agressor muitas vezes ele agride, você já citou diversas formas de agressão, depois ocorre aquele momento, ele pede desculpa, né, diz que não vai mais fazer, aí você citou, né, ocorre aquele momento lua de mel e depois ele volta a agredi-la de diversas formas e aí fica aquele ciclo. Agressão, pedido de desculpas, agressão, pedido de desculpas. Então, assim, claro que nós somos seres humanos, somos passíveis de erros, de falhas. E, claro, que sempre é possível você acreditar numa relação, perdoar o seu parceiro. Mas é importante que a mulher ela consiga enxergar quando aquilo deixou de ser saudável, aquele pedido de desculpas, aquela nova tentativa deixou de ser saudável e passou realmente a ser esse ciclo vicioso e que não tem fim. E você tocou também em outro ponto bastante interessante, que é acerca também da violência psicológica. Muitas vezes o agressor, ele tenta incutir na cabeça da mulher que ele só tomou aquela decisão por conta dos erros dela, né? Então ele tenta justificar as suas ações, Adalto, dizendo que a culpada por ele ter agido daquela forma foi a mulher, né? E nós sabemos que nós somos adultos e nós temos que responder por nossas ações. Nós não podemos jogar no outro a responsabilidade pelas nossas ações, né? Então, é muito importante para as pessoas que nos assistem, para as mulheres e para os homens também, essas 2 questões que eu queria só retomar, que eu achei interessantíssimo que você falou. Mas, retomando então a Lei Maria da Penha, que a gente falava no bloco anterior, né? Existe apenas a Lei Maria da Penha, e quando eu falo apenas, é porque a nossa legislação ela é muito grande, né? Comparada até a outros países, nós temos uma das maiores legislações do mundo. Então, assim, além da Maria da Penha, tem alguma outra legislação em que a mulher ela possa se amparar ou realmente a Maria da Penha ela é a mais específica? O que é que acontece? Algumas vezes a gente é questionado, por exemplo, Ana Júlia, e se uma mulher bater em um homem? O que é que acontece? A Lei Maria da Penha vai proteger esse homem também? Como eu já expliquei, não. A Lei Maria da Penha, a vítima é sempre mulher. E aí, às vezes a gente não... Uma coisa interessante que às vezes a gente não sabe é que a vítima é sempre mulher, o agressor pode ser homem ou mulher. E aí, outra coisa que pode acontecer, a violência doméstica ela não acontece só em relacionamentos. Ou seja, não acontece só com pessoas que estão vivendo um relacionamento. Ela existe em 3 tipos. Você precisa ter uma coabitação, então assim, mora numa casa, uma avó e uma neta, a neta pratica algum tipo de violência com essa avó. É violência doméstica? Mora numa... Tem um casal que se separou, não coabita mais, mas já teve um relacionamento. E aí ele pratica algum tipo de violência. É violência doméstica? É. E aí muitas vezes aí, alguns homens conversam comigo dizendo, Ana Júlia, mas ela bateu em mim. E a Lei Maria da Penha vai me proteger? Aí eu digo a ele que não. Que no Brasil existe o Código Penal. E o Código Penal é para todo mundo. Ele protege todo mundo. O que é que a Lei Maria da Penha faz? Ela traz um aumento de pena. Então, se um homem bate numa mulher, ele vai ter a pena do Código Penal mais um aumento de pena. Se a mulher bate no homem, ela vai responder pelo Código Penal. Normalmente, como qualquer outra pessoa. Se um homem bater no homem, se uma mulher bater numa mulher, desde que não seja envolvido na Lei Maria da Penha. E aí isso é muito interessante porque todo mundo acha que se uma mulher bater no homem, nada vai acontecer, vai chegar na delegacia e não vão dizer, não vai acontecer nada. Mas não. Só que muitas vezes os homens não procuram. E isso também é uma coisa que a gente tenta conscientizar, para que no meio da violência doméstica, de combate. Por quê? Porque às vezes eles querem resolver pelas próprias mãos. E a nossa lei, o Estado brasileiro, ele não permite isso. Ele que vai ser quem vai resolver essa situação. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então isso é interessante conscientizar, porque às vezes o homem diz, eu bati nela porque ela bateu em mim. Então é interessante dizer que se você é homem e você sofreu algum tipo de agressão, você também tem que procurar a delegacia. Você não vai ser amparado pela Lei Maria da Penha, mas você é amparado pelo Código Penal.
E aí a mulher, além dela ser amparada pela Lei Maria da Penha, ela tem a violência contra a mulher, ela acontece desde muito tempo. Então, algumas leis foram acontecendo para que a mulher tivesse essa liberdade. Por exemplo, recentemente a lei da laqueadura, que só no ano passado as mulheres tiveram direito a decidir se elas vão fazer a laqueadura ou não, fazer o próprio controle de natalidade. Então, é uma lei que protege a mulher, que favorece a mulher. Que até então precisava da autorização do cônjuge, do companheiro, né? Isso, para que a mulher pudesse decidir se ia ou não fazer a laqueadura, ela precisava de uma autorização de um homem. Ou seja, ela sofria uma violência sexual. E pelo Estado, além do marido, o Estado também praticava essa violência contra a mulher. E isso é muito comum, inclusive, que a gente chama de revitimização. Muitas vezes as mulheres são vítimas de violência e aí quando elas procuram algum tipo de ajuda, elas sofrem de novo essa violência, seja pela população, seja pelo próprio Estado que vai atendê-la, pelo funcionário de um posto de saúde ou de um hospital, pelo funcionário que vai fazer um exame de corpo de delito. Até por a gente perguntar o que ela fez, então por que ela fez isso, você volta para ele, então por que você não sai dessa situação? Então isso é a gente revitimizar uma mulher que já está sofrendo. Então isso, com a lei da laqueadura, a gente cessou uma violência sexual que acontecia do Estado e dos homens, porque a mulher só tinha o direito de resolver pelo controle de natalidade dela, se o marido permitisse. Isso é muito antigo. O Código Civil, no início do Código Civil, falava que o homem tinha que autorizar a mulher a trabalhar, a mulher a vender um imóvel. O Código Penal, no início do Código Penal, ele falava que se uma mulher fosse vítima de estupro, se o homem que cometeu esse tipo de violência casasse com ela, ele não era punido. Por quê, Ana Júlia? Porque era considerado a legítima defesa da honra. Se ele cessasse aquela violação à honra dela, pronto, não tinha mais crime. Nunca se falou no direito da mulher, se falava na honra da mulher que era violada. Então, ao longo do tempo, muito devagar, porque a gente já evoluiu muito, mas ainda tem muito o que evoluir, as leis foram melhorando um pouco essa situação da mulher. Ainda não é o ideal. E, infelizmente, não é o ideal, porque a gente ainda tem muita violência contra a mulher. Mas já melhorou muito, principalmente se você olhar um século atrás, por exemplo. Então, na verdade, o Código Penal, a legislação penal, ela já tinha essa proteção, não só a mulher, como ao homem também. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ao que parece que ela veio aperfeiçoar diante dos casos que vinham acontecendo no dia a dia. A Lei Maria da Penha veio para trazer mais imposições, aumentar talvez algumas penalidades, né, em relação àquele agressor. Isso porque o homem não, e porque não o homem, porque a mulher sempre, claro, e a gente sabe disso, que foi sempre o lado frágil da relação, e a lei, nessas conquistas, a Lei Maria da Penha era surgir exatamente para dar mais respaldo, né, para dar mais proteção a essas mulheres. Agora, doutora Ana, eu aproveito aqui, a senhora já tratou um pouco dos trans, né, e aí assim, só para deixar o nosso telespectador, principalmente quem vive nessa relação especificamente, se, por exemplo, essa lei, ela traz cobertura a essas pessoas e nessas relações homoafetivas, né? Por exemplo, se a sua parceira teve um problema com a sua companheira, se ocorrer algum problema nessa relação, tipo de agressão, que já foi citada aqui, se ela também pode procurar as autoridades para fazer a denúncia, obviamente, aquela mulher, ou aquela que agrediu, e responder por um processo. Isso, importante a gente entender que o agressor ou a agressora pode ser tanto homem quanto mulher, mas que a vítima é sempre mulher. Ana Júlia só é mulher cis, ou seja, ela só é mulher de nascer, ela nasceu biologicamente como mulher? Não. A Lei Maria da Penha protege mulheres cis e mulheres trans. Ou seja, não é porque você é uma mulher trans e está numa relação que ela não vai ser protegida pela Lei Maria da Penha. Até porque, infelizmente, são mulheres que sofrem ainda mais. Se a gente for fazer recorte de gênero, recorte de raça, dentro da Lei Maria da Penha, dentro das violências, ainda existem os recortes em que mulheres sofrem mais. Se for fazer também um recorte racial, social, existem esses incidentes maiores ou menores de violência. Então, sim, a Lei Maria da Penha protege tanto mulheres em relação homoafetiva como mulheres trans. E falando um pouco agora em termos de penalidades, né? O que é que a Lei Maria da Penha ela traz em termos de penalidades para esses homens ou, eventualmente, mulheres agressores? Além das penalidades que o Código Penal nos traz,
Ou seja, a Lei Maria da Penha ela traz uma condenação do Código Penal acrescido de um aumento de pena. Além disso, como ela tem um caráter educativo, essa lei ela também nos permite o encaminhamento de agressores para grupos reflexivos. E aí o que são isso? São grupos para agressores e nesses grupos eles vão entender o que é a Lei Maria da Penha, quem ela abrange, os tipos de violência, porque o que a gente percebe é que as pessoas não sabem quais são os tipos de violência e às vezes elas praticam sem saber. Significa que elas não vão ser penalizadas? Não. Significa que elas vão entender que aquilo é um tipo de crime, é um tipo de violência, para que elas não cometam de novo. Ou seja, para que elas não voltem para esse ciclo de violência com outras parceiras, ou caso eles continuem com a parceira, com a mesma parceira. Então, além da penalização penal, a Lei Maria da Penha, com caráter educativo, tem essa punição também, ou esse encaminhamento para grupos reflexivos. Ana Júlia, nessa sua vivência, até em relação ao grupo, né, que você idealizou e lidera, que você vai até falar dele um pouquinho daqui a pouco, mas você acha que alguns agressores, alguns homens, né, que em sua maioria são do sexo masculino, você acha que muitas vezes eles não têm a consciência do que eles fazem, o quão criminoso é o que eles fazem? E por que eu faço essa pergunta? Porque a gente sabe que, né, Adalto, a nossa sociedade, claro que ela melhorou muito, mas ela tem uma natureza muito machista, né, muito patriarcal. Então, muitas vezes, os homens, eles reproduzem atitudes e comportamentais do seu pai, do seu avô. Então, acontece de, naturalmente, o homem dizer, eu sei que eu errei, mas eu não sabia que chegava a ser criminoso isso que eu fazia. Isso é muito comum. Quando eles chegam no grupo, nosso grupo eles tem uma duração de aproximadamente 3 meses. E aí, no primeiro encontro, eles chegam lá dizendo assim, eu que sou a vítima. Ela que era para estar aqui porque eu sou a vítima. Porque por causa dela, eu perdi a cabeça e estou aqui. E aí, eles dizem que ela era para estar aqui porque eu sou a vítima, porque eu só ameacei. Ou então eu só empurrei. Ou então eu nem estou mais com ela, então não era para estar aqui. E aí, com o passar do tempo, a gente vai explicando a eles o que é a violência, quais são os tipos. E é muito comum a gente ouvir eles falarem que eles vão percebendo, vão começando a mudar a mentalidade, e eles dizem, então o que meu pai fazia com minha mãe era violência. Eu vivi numa casa que isso era muito comum e eu não sabia. Então, eu só ameaçava minha esposa, mas meu pai batia na minha mãe. E eu achava que isso aí era normal, porque todo mundo naquela época acontecia isso. Então, a gente percebe que ao longo do desenrolar do grupo, eles mudam a mentalidade. Inclusive, alguns deles dizem que, vou levar o que eu aprendi aqui para conversar com meus amigos, com meus colegas, porque eu não sabia que isso era violência, eu não sabia que era tão sério. Então, assim, o interessante da lei não é só penalizar. É importante penalizar para que eles entendam que aquilo é sério. Mas também é importante que a gente explique e mude a mentalidade, porque muitas vezes nós mulheres também praticamos outro tipo de violência contra a mulher. Nós julgamos mulheres vítimas, nós revitimizamos essas mulheres. Então, se nós que sofremos com isso praticamos violência contra as mulheres, imagine os homens. Então, assim, é importante que eles entendam, que eles discutem sobre isso e que eles mudem a mentalidade deles, porque é uma coisa que a gente vai mudando aos poucos mesmo, é uma evolução social e que a gente precisa fazer com que essa sociedade evolua. E aí a gente volta, viu, Joyce, exatamente a gente já comentou em outros blocos, exatamente esse argumento que muitas vezes utiliza, que o filho chega mais à frente e diz, mas eu sempre acompanhei esse tipo de coisa, essa existência desse tratamento dentro da minha residência. Repito, o grande problema é porque nessas relações leva-se a crer que a agressão é quando ela é puramente física. Mas existem diversos fatores por trás de uma relação que imperceptivelmente ela está acontecendo e está havendo as agressões. E para uma criança dessa que cresce num lar desse, tem uma base dessa natureza, ele vai entender lá no futuro que o que aquilo que vem ocorrendo ele pode fazer também porque aquilo passou a ser normal. Daí a importância não só da implantação da lei, não só das campanhas que ocorrem, como por exemplo Agosto Lilás, mas desses esclarecimentos que a mídia, hoje nós temos a oportunidade aqui com a doutora Ana trazer aos telespectadores, para que cada vez mais seja incutido na ideia das pessoas que a agressão proveniente de uma relação dessa, que ofende a mulher especificamente, ela não trata tão somente de uma física, mas de pequenos detalhes que você faz no dia a dia que, obviamente, você também está agredindo. Pois é, Adalto, doutora Ana Júlia, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta ainda com a doutora Ana Júlia aqui nos estúdios, conversando agora sobre o projeto que ela tem, que idealizou e está colocando em prática aí um grupo reflexivo. Não sai daí que a gente volta já.
Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o último bloco do Cidadania, hoje conversando com a doutora Ana Júlia sobre agosto lilás e combate à violência contra a mulher. E a gente conversava no bloco anterior, né, Adalto, sobre as penalidades, né, a que o agressor estava sujeito, né? E a Ana Júlia falou também sobre um pouco sobre as medidas protetivas, né? Na verdade nós tivemos diversos assuntos, diversos comentários e muito trouxe esse esclarecimento acerca da Lei Maria da Penha e obviamente a questão das agressões. Mas, por exemplo, nesses casos específicos, doutora Ana Júlia, quais são as medidas de proteção que a mulher tem? Interessante essa pergunta, porque a gente tanto fala em medida protetiva e a gente não sabe o que é que ela é, o que é que... às vezes a gente acha que é só um papel, mas é o que é que tem naquele papel, o que é que o juiz determina, o que é que acontece. Quando a mulher é vítima, ela realiza a denúncia, vai até a delegacia, ou então faz via WhatsApp, ela manda uma mensagem para a patrulha. E aí, esse processo, essa denúncia vai para o juiz. E aí, o que é que o juiz vai dizer nessa medida protetiva? Se for um casal ou alguém que tem uma coabitação, ou seja, mora na mesma casa, vai ter um afastamento do agressor do lar. Ou seja, como ele está ali e ele está cometendo algum tipo de violência, ele está muito com acesso à vítima, ele vai restringir esse acesso. Para quê? Para que não aconteça uma outra violência ou que não chegue a um feminicídio, por exemplo. E aí, essa restrição feita como? Ele vai ser afastado do lar. Ele vai ser afastado também dessa vítima e da família dela. Ah, Ana Júlia, só é afastado fisicamente? Não. Ele é impedido de se aproximar fisicamente, mas também é impedido de entrar em contato com essa vítima por telefone, por mensagem com a família da vítima, porque às vezes ele faz, eu não posso mandar mensagem para ela, mas eu vou mandar uma mensagem para a mãe dela, dizendo a ela que se ela não tirar a queixa, eu vou lá e vou fazer alguma coisa com ela. Continua fazendo a violência psicológica, só que por telefone sem fio. Então, a medida protetiva é isso, é fazer com que a vítima se sinta amparada para que ela denuncie e que para que depois dessa denúncia ela não sofra ainda mais consequências dessa denúncia, o agressor não cause ainda mais problemas. Porque é muito comum, porque ele já tem um ciclo de violência, ele já tem uma violência psicológica, ele já perde o controle. E aí o que acontece? Muitas vezes, como ele sabe que ela denunciou e ele sente dono daquela mulher, ele acha que aquela mulher é um objeto e ele é dono daquele objeto, ele vai lá e tenta fazer outros tipos de agressão. Então, por isso que existe a medida protetiva. E é para proteger essa mulher e garantir que ela possa denunciar de forma tranquila e segura. E hoje, na verdade, com a evolução dos canais de atendimento, isso facilitou muito, né, doutora Ana Júlia, em relação a essas denúncias que as mulheres fazem, seja de forma presencial, numa delegacia, mas existem os meios também, como, por exemplo, um 180 ou 190 da vida, né, que eles facilitam, você denuncia à distância e dá encaminhamento, né? Agora, doutora Ana Júlia, a gente discute muito essa questão da agressão do homem com a mulher, mas no meio da relação dois existem filhos. E assim, esses têm sofrido muito com esse tipo de ações. Nesses casos em si, por exemplo, a medida de proteção, ela direciona que a vítima, ela sempre vai ser a mulher, como a doutora já esclareceu, mas nessa relação, por exemplo, como ocorre em relação aos filhos? Os filhos também teriam alguma proteção quando assim houvesse uma agressão, uma coisa desse tipo? É analisado caso a caso.
o juizado de violência doméstica ele tem uma equipe multidisciplinar e essa equipe vai analisar. Por exemplo, um homem cometeu violência em face de uma mulher e eles têm filhos, mas a relação com os filhos é muito boa. Isso significa que ele vai perder o contato com esses filhos? Não. É feito um diálogo, uma forma que por exemplo, entrega a mãe dela, que entrega a mãe dele para que ele possa ter acesso a esses filhos. Então é feito um diálogo para que ele não perca o contato desses filhos se a relação for boa. Se for perceptível que ele também comete algum tipo de violência em face dos filhos, ou passa a cometer depois que a mulher denuncia, então ele pode também ter o afastamento desses filhos, porque o objetivo é proteger. E aí, se ele está causando algum tipo de problema a essas crianças ou esses adolescentes, então os filhos também podem ser resguardados pela medida protetiva. Doutora Ana Júlia, você citou que a mulher ela pode ir até a delegacia e também pode fazer denúncia até mesmo por WhatsApp. Então, só para esclarecer, se a mulher ela se viu vítima de uma violência, qual o primeiro passo? O que ela deve fazer primeiro? Né? Qual iniciativa ela deve tomar primeiro? No Mossoró, nós temos uma grande rede de proteção da mulher em face desse tipo de violência. E aí existe a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, que fica ali próximo ao Conselho Regional de Medicina, na Nova Betânia. E a mulher pode ir presencialmente à Delegacia da Mulher e registrar a ocorrência. Mas o que ela também pode fazer? Em Mossoró existe a Patrulha da Maria da Penha. Ana Júlia, que é essa patrulha? São agentes da polícia, são agentes de segurança que eles ficam em carros da patrulha, o carro é até identificado, e aí você pode ligar diretamente para a patrulha pelo 153. E aí, Ana Júlia, você liga para a patrulha, eles vão direto naquele local, dizem, olha, está acontecendo uma violência, às vezes não precisa nem você ser a vítima. Você sabe que está acontecendo uma violência e você liga e informa que ali em tal campo está acontecendo uma violência e a patrulha vai até lá. É importante a gente ligar para a patrulha, porque às vezes a gente liga para a polícia tem vários tipos de crime para resolver, para fazer flagrante, e a patrulha não. Ela serve só para cuidar desses tipos de violência contra a mulher. Então, às vezes você também não quer ligar, está acontecendo agora, você não quer ligar, porque o agressor está ali perto, então você pode mandar um WhatsApp. Você pode filmar e mandar para a patrulha, você pode dizer, olha, eu moro em canto tal, estou sendo vítima de violência, eu queria ajuda. E a patrulha tanto serve para o flagrante, para chegar naquele momento de forma rápida e cessar aquela agressão, como para acompanhar o cumprimento das medidas protetivas. Então ela vai ficar lá, passando na sua casa para saber se está tudo certo. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Ele está cumprindo a medida protetiva ou não? Ele continua aqui? E assim, o trabalho é muito efetivo. Então as mulheres que foram acompanhadas pela patrulha, não existe nenhum feminicídio entre as mulheres que têm medida protetiva e são acompanhadas pela patrulha. Então é um trabalho muito legal delas e assim, é muito importante a gente saber disso, porque às vezes a gente fica, a medida protetiva é só um papel, eu não vou ser efetivamente protegida. Mas não, com o passar do tempo, a gente vai olhando os dados, que tem 2 anos e meio que a patrulha está em Mossoró. E aí a gente vê que não, que realmente é muito efetivo o trabalho deles e que a medida protetiva funciona. A gente só precisa solicitar, mas que ela funciona. Nós vamos deixar, inclusive, aí na sua tela o WhatsApp, né, da patrulha. É bom deixar anotado, né, para caso você precise, não só você, mas para talvez se você presenciar alguma violência contra a mulher. Doutora Ana Júlia, Joyce, já acredito que o nosso bate-papo está chegando ao fim. E logo no início, a nossa colega Joyce citou que a senhora tem um projeto nessa área da Lei de Maria da Penha de proteção à mulher que é vitimizada com essas agressões. Me fala um pouco, nos esclareça aqui para o nosso telespectador o que é esse projeto. Esse projeto é uma parceria da Faculdade Católica com o Juizado de Violência Doméstica. E aí é um projeto que foi idealizado por mim, mas que, como precisaria de uma demanda de pessoal muito grande, eles aceitaram essa ideia. E aí esse projeto ele atua em 3 frentes. É um projeto multidisciplinar, que tem uma atuação de direito e de psicologia. E aí ele atua em 3 frentes. Ele atua com homens, ele atua também com mulheres vítimas e com os filhos dessas relações. E aí, Ana Júlia, o que é que ele vai fazer com homens? Os homens são direcionados para um grupo reflexivo, que tem duração de 3 meses, e aí o juiz de violência doméstica, ele filtra, decide quem são os homens, eles são direcionados para esse grupo, e eles passam 3 meses, uma vez por semana, participando desse grupo. E aí a gente já sabe que o resultado é muito positivo. Em Mossoró já tiveram 4 grupos, a gente vai iniciar o 5º, agora no 2º semestre, já tiveram 4 grupos, e tanto a mudança de mentalidade deles foi muito positiva,
como o índice de reincidência é muito baixo, em Mossoró, nos 4 grupos, até o momento a gente só tem uma reincidência. E não foi uma reincidência de violência, foi só uma reincidência de aproximação. Então, assim, teve quebra de medida protetiva, mas não teve nenhum tipo de violência. Ele só tentou se aproximar da vítima. E aí os homens participam desse grupo. As mulheres também são direcionadas a um grupo reflexivo. Elas passam 3 meses em um grupo reflexivo. E aí nesses grupos elas vão entender justamente isso. O que é que acontece com os filhos? Como é que fica essa relação? O que é a violência doméstica, que às vezes elas não sabem? Quais são os tipos? E aí elas vão entender também a questão da evolução, de como o machismo interfere na nossa vida, porque a gente é criado assim. No mesmo horário do grupo das mulheres, tem grupo para os filhos, por 2 motivos. Um, para criar uma rede de apoio, para que elas não digam, eu não tenho como ir porque eu não vou deixar esse filho. Às vezes já é uma mulher vítima de violência, que sofreu outros tipos de agressão psicológica. E aí ela não tem como deixar esse filho, não tem com quem. Às vezes a pessoa tem medo de dar um suporte a essa mulher porque ela está sendo ameaçada. E aí ela pode levar esse filho, ele fica lá também num grupo. E também para criar uma quebra da violência. Porque tantas vezes a gente vê que os homens eles dizem, isso acontecia na minha casa, meu pai fazia isso. Então, para quebrar esse ciclo, que o homem não entenda, o menino, que é normal bater, e a menina não entenda que é normal sofrer violência. Além disso, essas mulheres vão ter um suporte jurídico. Lá na Católica, a gente tem uma prática jurídica, e essas mulheres vão ter um suporte jurídico, caso elas queiram. Por quê? Porque, normalmente, se tiver uma quebra do vínculo, da relação, então tem a questão de guarda, de alimentos, que é a questão de pensão, e o acompanhamento também desse processo criminal. Porque se for uma mulher que está em uma situação de vulnerabilidade financeira, ela não tem muitas vezes condições de pagar um advogado. Então, a prática jurídica vai fazer o acompanhamento também desse processo, para que a gente dê todo um suporte a essa mulher, e caso essa família decida continuar seguindo junto, porque é muito comum que elas consigam pelo menos seguir de uma forma saudável. E caso eles decidam cada um seguir da sua forma, que eles também consigam seguir nas próximas relações de uma forma natural, impedindo que aconteçam outros tipos de violência com outras mulheres e que essa mulher, em uma próxima relação, ela não se sinta vítima de novo. Então, ela não se sinta que ela já sofreu uma vez, então com todas as relações eu vou passar por isso. Para que eles entendam que é possível viver na relação saudável, a gente só precisa entender sobre isso. Doutora Ana Júlia, o nosso debate, nossa conversa está chegando ao fim. Nós não temos muito tempo mais para continuar, mas nós agradecemos sua presença e nós parabenizamos também, cedemos os parabéns a todos os seus parceiros, porque a gente precisa, né, Adalto, de pessoas que tirem as coisas do papel, porque a legislação é importante, mas a prevenção é melhor ainda. Então nós agradecemos sua presença, deixando aqui o programa aberto para que você possa retornar outras vezes, conversar sobre outros temas, porque é inteligentíssima, né, tem uma oratória muito boa, então nós agradecemos e parabenizamos também. Eu que agradeço a vocês pela abertura, pela disponibilidade e por falar de um tema tão importante e num mês tão importante. Porque às vezes a gente acha que, eu já sei de tudo, mas quanto mais eu estudo, mais eu percebo que a gente não sabe de quase nada, que ainda tem muito que a gente explorar e muito que a gente discutir. Porque a gente só percebe a necessidade de uma alteração legislativa ou de um amparo da rede, um aumento na rede, quando a gente conversa e discute sobre isso. Bom, nós vamos agora passar a bola para o professor Pietro Medeiros, que vai chegando aí com seu quadro Dicas de Concursos para você que é concurseiro. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste no programa Cidadania, mais uma vez aqui falando sobre concurso público. Já tratamos de diversos temas e hoje mais um tema muito importante. Só essa semana agora eu tive contato com 5 pessoas que passaram na prova objetiva de alguns concursos, como por exemplo, delegado lá de Alagoas, e ficaram reprovados na prova discursiva. Então a gente observa que muitos concurseiros, muitas pessoas que estudam para concurso público se preocupam somente com a prova objetiva e não se preocupam com a prova subjetiva. E na sua grande maioria, por questões de serem poucas vagas, o que coloca você dentro do cargo, o que faz você passar e ser nomeado é a prova subjetiva. Então, aqui vão algumas informações importantes para você que está se preparando para qualquer concurso que tenha a prova subjetiva. Alguns concursos não têm, mas
a grande maioria dos concursos tem prova subjetiva. O que seria a prova subjetiva? Seria a prova em que você vai ter que descrever um texto, seja de forma dissertativa, descritiva ou até argumentativa, enfim. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é dar a mesma importância da prova objetiva, ou seja, então você tem que pegar o edital e ler todas as particularidades, tanto da prova objetiva quanto da prova subjetiva, quais são os critérios utilizados na correção, o que você vai ter que escrever, a forma como você vai ter que escrever. Por exemplo, alguns concursos ele trata de uma forma geral. Então, se você vai fazer o concurso, por exemplo, se você fez o concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça, o tema é mais geral. Então, ele vai colocar um texto de apoio e vai tratar de um tema mais geral. Se você vai fazer um concurso mais jurídico, como, por exemplo, delegado, policial, a maioria das vezes, ele não quer que você trate de um tema geral. Ele quer que você trate de temas específicos que estão relacionados com o cargo a qual você está pretendendo ingressar. Então, por exemplo, alguns concursos da área policial, ele coloca lá um caso prático e 3 perguntas. E aí você vai ter que responder essas 3 perguntas de forma separada. Mas atenção, você vai ter que cumprir aí o que toda prova discursiva tem, que é a parte da gramática, dos argumentos, da estrutura do texto. Então, é algo que você realmente tem que se preparar. Semana passada eu tive contato com uma pessoa que fez, por exemplo, 92 pontos de 120 em uma prova de delegado. Só que na subjetiva ela não fez o mínimo era 15 e ela fez 12,3. Só que para ir para o teste de aptidão física, com os 92 pontos, ela até passaria na prova objetiva. Só que para ela ter acesso ao TAF, né, a prova de aptidão física, ela teria que ter feito 92 mais 18, quando somadas daria uma pontuação a qual ela conseguiria ir para o TAF, devido à grande concorrência e o aumento aí do nível dos alunos nessas provas. Então, você tem que dar uma importância muito grande para as provas subjetivas, né? Então, atenção, se ela é um texto geral, se você vai ter que falar um texto argumentativo, dissertativo, atenção à escrita. Então, se for o caso, procure ali um profissional, um professor de redação, alguém que trabalhe com esse tipo de atividade para lhe orientar, porque não adianta você estudar para a objetiva, se restringir aí da sua família, do seu lazer para estudar e no final você não passar porque não conseguiu atingir a pontuação na prova subjetiva, na prova dissertativa, tá bom? Então fica aqui o alerta e atenção também que o governador do Ceará anunciou essa semana agora que em setembro irá fazer o comunicado oficial de um novo concurso, de um grande concurso lá no Ceará para a área de segurança pública. Então fique atento que vão vir grandes oportunidades. E também essa semana foi lançado o edital da Câmara dos Deputados Federais. É uma prova que vale a pena você dar uma acessada porque poderá ser feito em todas as capitais as provas. Então salários aí com mais de 30 mil reais para nível superior em qualquer área. Então uma grande oportunidade, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, doutor Pietro Medeiros, que chega aí sempre, né, Adalto, trazendo dicas de concurso para quem está estudando, né, para quem já está nesse caminho de concurso e para quem também deseja entrar no mundo dos concursos, né? Sim, com certeza, porque toda semana está aqui com a gente, né, esclarecendo um pouco, trazendo um pouco acerca do concurso. E os temas, Joyce, que nós trazemos aqui para esse bate-papo, para esse esclarecimento, eles também têm ajudado muito nesse concurseiro, né, porque eles são assuntos que eles vêm à tona também, se discutem dentro desses concursos. E hoje nós tivemos o prazer, a alegria de ter a doutora Ana aqui juntamente conosco, trazendo um tema tão palpitante no mês tão importante que é a comemoração da Lei da Maria da Penha, através do Agosto Lilás, com esclarecimentos, com fortalecimento, com encorajamento principalmente, porque o grande problema
desses casos, denúncias, é porque dentro desse trabalho, desse projeto que a doutora Ana acaba de mencionar, elas fazem, acima de tudo, encorajamento dessas pessoas que se sentem vitimizadas, dessas pessoas que se sentem agredidas. E são projetos, doutora Ana, desse seu desenvolvido, que realmente faz com que essas mulheres cheguem, vão à frente, continuem, e com certeza esse trabalho lá na frente vai repercutir que outras não vão mais passar por isso. Parabéns pelo trabalho, hoje foi um dia bastante importante, esclarecedor, e que trouxemos aqui um pouco acerca da Lei Maria da Penha e das suas peculiaridades acerca dos casos. Obrigada, Dalton, obrigada, doutora Ana Júlia, obrigada a você que nos acompanhou em mais essa edição do Cidadania. Nós lembramos que o nosso programa vai ao ar toda quinta às 7 horas da noite, mas você pode acompanhar a reprise na nossa programação. Convido você a continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró. Até a próxima semana. Tchau.